E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A partir de 2026, a União Europeia completa a incorporação total do transporte marítimo ao sistema de comércio de emissões, exigindo que 100% das emissões de carbono e progressivamente também de metano e óxido nitroso sejam compensadas, o que vai afetar os negócios envolvendo países de outras regiões do planeta e também o acordo com o Mercosul. Este movimento altera profundamente a lógica de custos da navegação internacional, produzindo efeitos diretos sobre armadores, portos, operadores logísticos e exportadores. Nós, como brasileiros e principalmente pensando nas exportações brasileiras, nós temos, de certa forma, um interesse um pouco maior que se agilize esse acordo. Por quê? Porque um dos fatores que será problemático a partir de 2026 é o custo de carbono para quem exporta para a União Europeia, ok? A partir do ano que vem, a política de cobrança de carbono passa a ser de 100%, ou seja, essa pegada de carbono produzida para fazer essa entrega desse produto, ela deve aumentar de forma significativa nas exportações de longa distância, porque os portos há uma tendência também de aumentarem também as sobretaxas em cima disso. Então, o acordo facilitaria, de certa forma, a redução de outros custos indiretos que acabariam contribuindo para o produtor brasileiro. Neste novo cenário, a entrada em vigor do acordo entre o Mercosul e a União Europeia deixa de ser apenas uma agenda comercial pendente e passa a assumir caráter estratégico, defensivo e estruturante para os interesses brasileiros e de outros países do bloco, como a Argentina. Existe hoje um conflito interno dentro da própria União Europeia. Tanto os franceses como os holandeses, por força de seus agricultores, estão correndo atrás do prejuízo. De certa forma, nós temos um produto de melhor qualidade com melhor preço. Automaticamente, há uma tendência interna de perda econômica. A Argentina vem por fora, ela está se fortalecendo dentro desse processo econômico de modificação e abertura, e ela está aproveitando esses gaps, essas lacunas, para inserir o produto dela de uma forma bem expressiva, não somente para a União Europeia, né? A carne argentina, o trigo argentino, eles estão vindo com bastante força. Alexandre Machado explica como fica a posição do Brasil neste processo. O Brasil sempre vai ser necessário, não tem como descartar o Brasil. Só que na última avaliação que nós fizemos a respeito de aumento de custo, isso a gente já vem trabalhando mais ou menos há um ano, principalmente para o produtor rural, eu posso ter um aumento significativo de até 37% a mais com a cobrança desses carbonos em longa distância, seja no frete, no afretamento dessas embarcações, seja na operação portuária de forma direta. Então, a estratégia do produtor brasileiro ela vai se modificar, principalmente daquele que vai fazer o afretamento da embarcação. E o especialista alerta para a necessidade de adequação porque estas mudanças já estão em andamento. A cobrança ela já vem acontecendo desde 2024. Esses mecanismos eles estão sendo testados de forma progressiva. Então eu tive lá em torno de 40%, depois 60% e agora 100% de ação. Tentaram discutir esse assunto junto ao OMC, tanto indianos como russos, e não conseguiram reverter principalmente as ações do CBAM, do carbono transfronteiriço, que atinge o aço, atinge produtos hidrogenados de solo, por exemplo, o próprio hidrogênio, e isso fez com que alertasse. Então, eles criaram uma política interna lá para aplicar externamente. E, de certa forma, se você negocia com eles, você se enquadra na política e paga o preço, ou você fica de fora do mercado. Principalmente países que têm necessidade de fazer entregas em longas distâncias. O que é curioso é que o frete está sob pressão por queda de demanda atualmente. Se você for ver, eu tenho um frete mais baixo, mas automaticamente essa nova política está fazendo isso se modificar. Tanto é que as empresas
a cada mês ou a cada 2 meses, elas estão aumentando e renegociando digamos assim, esses índices, tanto para combustível, para as emissões de combustível, como pela própria emissão dos navios em determinados portos. Então, eu estou tendo que reintegrar e repensar a logística aplicada ao setor. Ele finaliza reforçando a necessidade de acelerar este processo. A partir desse ano também, de 2026, a nossa política, a nossa legislação aplicada ao carbono, o mercado de carbono brasileiro, ele passa a ser introduzido de uma forma mais expressiva. A meta é de 6 a 7 anos que essa política passe a ser aplicada de forma mais efetiva. Eu acho que a gente tinha que pensar em acelerar um pouco esse passo. Por quê? Porque a partir do ano que vem, as empresas já vão serem exigidas nos seus inventários de forma mais efetiva e provavelmente em 2027, aquelas que excederem a sua cota de carbono provavelmente vão ter que pagar por esse carbono emitido, o que vai aumentar mais ainda e dificultar mais ainda as operações dessas empresas, principalmente as que têm grande capacidade de emissão. Endógena, né? Ou seja, já está dentro do próprio business dela a emissão de carbono. Assunto muito importante. O Porto de Santos manteve em novembro o ritmo de crescimento consolidado ao longo de 2025 e voltou a registrar recordes históricos de movimentação de cargas. O mês encerrou com 16,13 milhões de toneladas, a maior marca já registrada para o mês de novembro. O acumulado do ano atingiu 171,62 milhões de toneladas, também recorde para o período. Com este desempenho, faltam apenas 7,4 milhões de toneladas para que o porto supere o recorde anual de 2024, quando foram movimentadas 179,8 milhões de toneladas, reforçando a expectativa de um novo marco histórico até o fechamento do ano. A movimentação de contêineres também apresentou crescimento expressivo. O acumulado de 2025 já alcança 5,4 milhões de TEU, avanço de 8% em relação a 2024 e novo recorde histórico. Vale lembrar que TEU é a unidade padrão equivalente a um contêiner de 20 pés. Na comparação com novembro de 2024, o crescimento total foi de 13,9%. Os embarques passaram de 10,01 milhões para 11,57 milhões de toneladas, mais 15,6%. Os desembarques cresceram 11,1%, de 4,10 milhões para 4,56 milhões de toneladas. Entre as cargas embarcadas, açúcar, milho e soja ultrapassaram 2 milhões de toneladas cada, liderando o desempenho do mês. Nos desembarques, o destaque foi o adubo, com volume superior a 1 milhão de toneladas. O Orgulho esse Porto de Santos. O Conexão Porto Indústria volta amanhã às 7h30 da noite.